Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a esse Todo-Poderoso, a esse Criador. Rogamos ao Senhor que derrame sobre todos nós a luz do seu amor. Permita, Pai misericordioso, que sejamos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelas falanges amigas e socorristas, Senhor, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar, que venham abrir, Senhor, a nossa capacidade, a nossa inteligência para assimilarmos toda orientação, toda instrução, todo o amparo, Senhor, que precisamos. Ilumina-nos, ó Senhor, dai-nos a sua paz, o seu infinito amor. Que assim seja. Para nós falarmos da vida, nós vamos dizer que tudo no universo vibra. As forças eletromagnéticas da nossa alma, que é a lei de atração e repulsão, que vai e volta. O Sol emite essa lei. Seus raios vão e voltam. Todo o nosso universo. A Terra, nosso sistema solar, também faz todo esse movimento. Vai e volta. Então, tudo isso são leis naturais que regem o universo, que regem as nossas vidas, que regem os nossos pensamentos. Nossos pensamentos, bons ou maus, eles vibram, vai e volta. Tudo tem essa vida, tudo tem movimento, tudo está em vibração e vai e volta. Nosso coração trabalha com essas forças eletromagnéticas. Então, nosso coração bate, expulsa, puxa e expulsa novamente. Então, essas forças eletromagnéticas movimentam todo o nosso organismo, movimentam as nossas células, movimentam nossos nervos, movimenta tudo no universo. Tudo no universo estão dentro das leis divinas de ação em que trabalha todos os fluidos, quer os fluidos materializados, como o nosso corpo, as árvores, como os fluidos imponderáveis, invisíveis. Então, no universo, tudo se trabalha. Agora, vamos falar do universo nosso, do nosso universo, que são as parasitas energéticas. Da onde que saem as parasitas energéticas? Do pensamento humano, da maldade humana, do ódio humano. Todas essas parasitas são formadas pelo nosso ódio, pela nossa raiva, pelo nosso chilique, pelas nossas imperfeições, por todo o mal que nós emitimos. Essas parasitas vivem dentro de uma ordem universal e podem criar vida, porque esta é a grandiosidade do Criador. Os raios do sol batem nas plantas, batem em nós e criam a vitalidade, criam o fluido vital, fluidos energéticos, fluidos elétricos e assim por diante. Quando nós emitimos ou recebemos, podemos estar dos lados. Se nós somos uma pessoa má, perversa, chiliquenta, nós vamos ter o nosso próprio fluido, nossa própria energia, que vai criar essas parasitas energéticas criadas pelo nosso próprio pensamento. Nós podemos receber ódios de outras criaturas, raivas, invejas, maledicência, desejo, má vontade, malquerência, tudo o que você imaginar. Essas partículas, essas bolinhas maléficas, elas batem
e eu recebo, e como as minhas mesmas. E na medida em que eu recebo, e essas partículas de ódio, de raiva, de qualquer sentimento ruim, tocado pelas energias, forças eletromagnéticas, quer universais, quer as minhas, eu crio vida. Elas criam vida, elas começam a vibrar, porque elas recebem os impulsos eletromagnéticos, para o bem ou para o mal. Então, quando nos fala da importância da reforma íntima, é isso daí. É nós higienizarmos o perispírito, o corpo físico, a alma, para tirar as partículas ruins, negativas, maléficas que o nosso corpo recebe, nossa alma, nosso perispírito. E se não forem tiradas, nós teremos as doenças, todo tipo de doenças, os cânceres, as lepras, e, enfim, imensuráveis doenças, de acordo com o fluido que nós geramos ou recebemos. Então, eu posso gerar, com a minha próprio sentimento, doenças para mim mesmo. Elas parecem invisíveis, porque são invisíveis, cristalizam no meu corpo, cristalizam na minha mente, nos meus olhos, ouvido, garganta, e vão cristalizando partícula por partícula, até que nós temos nódulos, doenças e tudo mais. Então, nós temos que entender que toda doença é originária de alguma partícula maldosa. Por essa razão, nós temos que estar sempre a nos higienizar, limpar, desintegrar, solver, desmagnetizar todas as partículas maléficas que nós geramos ou que nós recebemos. Então, é muito comum as ramificações no sistema nervoso central ao longo da coluna vertebral. Quando nós recebemos essas ondas de ódio ou geramos, eles vão interpenetrar-se no nosso sistema nervoso central. Todas essas bolinhas, toda essa energia, e criando forças eletromagnéticas, e ali elas vibram, causam dores, causam sofrimento, causam mal-estar, que por essa razão nós médios, quando sentimos dores, quer nas articulações, em qualquer lugar, nós precisamos desmagnetizar. Porque aquele local, quer da coluna, quer no pescoço, quer no dedinho, quer aonde ele estiver, ele tem que ser desmagnetizado. Porque aquele fluido, com as forças eletromagnéticas da alma, ela pulsa. E se nós deixarmos pulsar, elas vão crescer e desenvolver. Então, elas têm que ser eliminadas, destruídas. Todas as partículas malsãs têm que ser destruídas. E como? Pela vontade e pelo desejo do médium. Ele mesmo desintegra e dissolve toda a maldade, quer de fora, quer dele mesmo. Ação dos componentes parasitórios. Cada parasita, então, essas parasitas vão causar. Então, nós temos parasitas originárias que crescem, se desenvolvem nas regiões sexuais, em regiões vitais, no fígado, no intestino, no coração, em qualquer lugar do nosso corpo, aonde ela se aglomerar, aonde der condições de sobrevivência. As partículas malsãs, elas vivem no fluido ruim, da vida no fluido ruim. Se eu tenho um fluido bom, as partículas luminosas vão se desenvolver, vão me trazer saúde, paz, alegria, felicidade, porque vão ser agitadas a partícula da felicidade, a partícula do bem-estar, as partículas do amor. Então,
tanto faz ser o bem como o mal, quando eu agito esses sentimentos, eu desenvolvo. Quer que elas sejam escuras ou doentias, quer que elas sejam luminosas. Por essa que é a importância a gente aprender a orar, cuidar de nós, retirar todo e qualquer parasita, vírus, bactérias, infecções. Tudo que nós tivermos no nosso corpo físico são oriundas dos pensamentos humanos. Todas elas, ao que está no ar, a que está onde estiver, é originário da mente humana. Se nós humanos formos bons, nós vamos gerar uma terra saudável e feliz. Se nós somos humanos viventes na terra, maus, perversos, vingativos, nós geraremos fluidos altamente negativos para a terra e para aqueles que aqui moram. Esses fluidos, essas energias, se faz sentir por meio. Como que eu, médium, vou saber que eu estou com essas parasitas energéticas negativas? Por causa da irritabilidade. Então, eu estou recebendo fluidos irritados, fluidos bravos, fluidos energéticos que me tiram a minha paz. E se eu deixar, eu vou ficar uma pessoa irritada, doente. Por quê? Porque eu vou aglomerar e desenvolver esses fluidos. O agressivo. Então, eu começo a receber essas ondas de fluidos agressivos. Ou eu mesmo sou agressiva. Então, eu gero essa agressividade ou recebo. E se eu não tirar, não solver, não desmagnetizar, eu vou dar uma condição de vida, aumentar esse volume, como colocar fermento na agressividade e ela se desenvolver muito mais. Por essa razão, o médium tem que cuidar dele. Ele é a pessoa mais importante, porque ele vela por ele, cuida dele e não deixa desenvolver nenhum malefício dentro dele, nenhum potencial energético que venha lhe causar o mal. Assim é a ansiedade. E alguns tiques nervosos. Chega num ponto que aqueles dardos negativos toem, e vai desenvolvendo na pessoa, naquele local que dói, aquele local, aquele ambiente, como aqueles dardos bate ali, ela começa a ter tique nervoso, porque bate sempre no mesmo lugar, porque aquela irradiação, aquela vibração, aquele desejo bate, e aí ela se retorce, porque toca onde já está machucado, onde já está ferido. Então, toda vez que nós tivermos doenças físicas, mas antes ela é espiritual. Para tirar do físico, você tem que tirar do espírito. Você tem que tirar do perispírito, do duplo etéreo. Aí você vem e tira do corpo, porque o corpo já está com infecção. Então, a infecção nada mais é do que uma quantidade de fluidos ruins e negativos que já interpenetraram no nosso corpo físico. E não esqueçam disso nunca. A autocura de si mesmo. Quando entra em sintonia vibratória, que é isso que eu estou falando. Então, também nós somos mal, e se adentrarmos a um local com grande contaminação daquilo que somos, nós vamos aglomerar, nós vamos juntar, nós vamos nos associar àquela vibração. Então, em vez dela reduzir, ela dá volume, ela aumenta. Como também são as criações mentais enfermas. A pessoa gosta de beber, gosta de fumar, gosta de tudo que não presta. O que acontece? Ela pensa num monte de besteira, e ela vai criando aquela ordem mental. Aí ela junta com outros que também pensam igualzinho a ela, e aquilo dá um volume imensurável. Por essa razão, o médium tem que trabalhar. Quando eu falo que médium tem que queimar, por que nós falamos da queima? Porque os espíritos elementares,
Eles podem, devem e queimam com certeza absoluta as energias maléficas criadas pelo homem. Mas não é esse fogo material aqui. Não é, é parecido, mas ele não é. Eu estou falando do fogo espiritual. Eu estou falando do fogo numa dimensão diferenciada. Ao redor do planeta Terra, existe um fogo de alta temperatura, que tudo que vai entrar na Terra pega fogo. Ninguém entra, você não vê esse fogo lá, só que existe. Quem estuda sabe disso, que existe uma camada de alta temperatura que protege a Terra. Qualquer satélite, qualquer pedra, qualquer coisa que quiser entrar na nós, ela é protegida por essa energia e é invisível. Então, eu estou falando desta energia invisível, numa outra dimensão. Tá? Esse fogo nosso aqui materializado pode queimar vírus, bactérias, lixo, mas o fogo invisível também queima os lixos, as bactérias, doença, enfermidade, é o mesmo trabalho. O centro da mediunidade, o plexo solar, recebe os fluidos mentais do desejo e da vontade. Esse plexo solar, que está no nosso estômago, aproximado do nosso umbigo, ali, quando vem essas energias de ódio, de raiva, de vingança, desamor, todo um fluido pesado, você pode ter dor de estômago. Na hora, você pode ter um mal-estar, seu fígado pode registrar, seu estômago registra, e você tem um mal-estar imediatamente. Se ela for maior, você pode ter dor de barriga, disenteria, todo o nosso organismo. Você soa, você vomita, você pode ter uma reação de retirada imediata do excesso. Então, quando o médium dá uma sobrecarga nele, exageradamente grande, ele tem dor no estômago e tem toda a reação de eliminação. Ele vai eliminar o fluido para que ele não fique doente. É uma reação normal do nosso organismo. Como uma pessoa que bebe muito, né, ela vomita. E aquele também que come demais pode ter dor de barriga. Então, tudo que tiver em excesso, nosso corpo elimina de maneira automática. Automática para fora. O plexo solar, o gástrico da mediunidade, ele causa uma mudança constante. Por quê? Os espíritos que se aproximam de nós, ou com culpa, ou triste, ou depressivo, ou angustiado, esse centro de força recebe imediatamente essas informações. Nós podemos receber esse fluido mental, mas de ordem geral, nós recebemos nesse plexo solar. E o que acontece conosco? Quando eu recebo essa onda dos espíritos, meu organismo pode limpar e eu vou refazer e colocar naquela pessoa um fluido limpo, que é o trabalho do passe. Olha o que eu estou falando. Então, quando eu vou dar o passe numa pessoa, em que eu posso ficar o tanto que eu quiser longe dela, ou no telefone, ou em qualquer lugar, ela conversando comigo ali, eu começo a sentir o mal-estar. Então, ela vem aquele fluido, e aí meu próprio organismo começa a limpar, higienizar, para devolver um fluido curador. Então, o médium tem que estar atento. Seu estômago é o que primeiro recebe o impacto de qualquer fluido doente. Nós estamos na nossa casa, nós estamos ótimos. Chegou uma visita, daí a pouquinho nós começamos a rotar, daí a pouquinho nós temos dor de barriga, daí a pouquinho nós temos dor de estômago, daí a pouquinho nós temos tontura, daí a pouquinho nós temos mal-estar, porque absorvemos o fluido das criaturas que adentraram ao nosso lar. Não temos como criar uma defesa capaz de impedir que as criaturas entrem com aquilo que são. A pessoa vai entrar na nossa casa com aquilo que ela é, má, perversa, o que ela for.
Não tem como nós fazer uma autolimpeza para ela entrar. Ela é o que ela é e ela vai entrar, vai sentar no nosso sofá, na nossa frente e vai distribuir a sua maldade. E nós, como médium, nós vamos registrar. Ela vai e ela volta como ela é. Mas aquele fluido que ela deixou no sofá, no tapete, na xicrinha de café, no copo de água, naquilo que ela andou, foi no banheiro, andou, foi até lá não sei aonde, você é obrigada a limpar, porque a casa é sua. E você não pode deixar aquele fluido mal, perverso, porque seus filhos ali estão. Vai trazer um sentimento ruim para sua casa, ou de inveja, ou de ciúme, ou de maldade. Então, você tem obrigação, dever, responsabilidade de deixar a sua casa limpinha de novo. Tantas e tantas vezes forem necessárias. Então, não tenha que ir, eu limpei, sujou. Limpou, sujou. É igual o bendito do almoço. Você faz comida e lava o prato, faz comida e lava o prato, entendeu? É o mesmo processo, usa o banheiro e lava o banheiro. Não tem jeito. Faz parte da vida humana a autolimpeza psíquica dentro da nossa casa. Então, isso daí, médio tem que trabalhar constante, no humor, sentimento, inferioridade, tem que trabalhar. Ele tem que cuidar de si e da família dele. Outro ponto, toda vez que nós estiver fazendo uma prece, orando por uma pessoa, doando, aconselhando, vibrando, ajudando, trabalhando, nós estamos perdendo energia vital. Por essa razão, quando trabalhamos muito, quando chega de tarde, nós estamos cansados. Quando nós aconselhamos uma pessoa, desgastamos uma pessoa nervosa, uma pessoa doente, nós perdemos energia vital. Então, o médium tem que orar. O médium tem que pedir e refazer a sua vitalidade. Ele tem que buscar energias vitais cósmicas. Toda essa força eletromagnética que vem até ele e recomponha. Tudo tem energia. As pedras têm energia. As flores têm energia. Os animais têm energia. Os seres humanos têm energia. Tudo tem energia. Só que uns têm energia suja e outros têm energia limpa. Então, estamos todos doadores. Então, o médium tem que aprender que ele tem que se recompor. Médium não pode ficar nem amarelo, nem desvitalizado. Médium tem que ficar rosado. Ouviram o que eu falando para você? Médio é rosado, vermelhinho, cheio de vitalidade. Ele tem que ser meio moranguinho. Quando ele ficar igual uma pera, assim, tá? Toma cuidado com ele. Aquela pele muito amarela, tá sem vitalidade. Não consegue trabalhar, não consegue mais orar. Médium para orar tem que estar vital, cheio de vitalidade, de energia, de força para trabalhar. Se você estiver desgastado, amarelado, vai buscar energia vital, vai tomar sol, vai orar até você ficar bonitinho de novo. Entendeu? É assim que é a vida do médium. A melancolia. Por que é melancolia? A melancolia é uma tristeza. E os espíritos vivos e mortos, eles têm melancolia. Sempre que eles não realizam alguma coisa. Que hoje chama de depressão. Ah, está depressivo. Na épocas atrás eram melancólicos, porque não realizaram. Então, só mudou de nome, né? A depressão para melancolia. Mas socorro aos espíritos melancólicos, socorro aos espíritos doentes, leva para as colônias espirituais, parque de evangelização. Médium não pode parar. Os efeitos dos parasitas mentais. Peça aos protetores para desintegrar os parasitas mentais. Todos essa força eletromagnética que vai juntando essa sujeira na sua volta. Você pede para solver, desmagnetizar, parar, para você colocar energias dinâmicas do crescimento, do trabalho, da prosperidade, da luz. Então, você tem que tirar uma energia ruim e colocar vida, crescimento, aprimoramento, virtude, tudo isso trabalha. Então, tudo que você pensa, cresce e produz.
Somos nós que estamos acostumados a ficar com a melancolia e a tristeza. Queime a melancolia, a tristeza e põe a felicidade. Partícula da felicidade para vibrar. Partícula da prosperidade. Partícula da alegria, da fé, da esperança. É o médium que coloca. Isso não cai do céu. O bem não cai do céu. O bem é um desejo que nós desejamos de mente e de coração e nós o realizamos com a permissão de Deus e dos espíritos superiores, que nos doam a energia da felicidade, da esperança, da fé e da bondade. Então, quando eu não tenho para criar, eu trago a mudinha da partícula do Criador e dos espíritos superiores para plantar no meu lar, para que tenha uma vibração altamente positiva. Então, sou eu que faço isso. Não cai do céu. Não cai do céu. Nada cai do céu. Tudo é questão de trabalho mental, desejo e vontade. São os efeitos dos parasitas mentais. Ação no duplo etéreo, tanto quanto no perispírito. O duplo etéreo é como uma tela, é como uma peneira. Quando alguém tem uma alma maligna e ela envia dardos maléficos, ruins, porque deseja e porque quer, quando ela vem no perispírito, ela tem que passar no duplo etéreo, que é uma peneira. E o duplo etéreo, então, tenta peneirar, solver, desmagnetizar, mas quando nós não fazemos essa limpeza perfeita, nesse coador, vamos dizer assim, nessa peneirinha que é o duplo etéreo, isso cai no nosso corpo físico. E aí nós ficamos doentes. Então, a prece e a oração é fundamental para mantermos uma vida saudável. Manter o perispírito saudável e manter o duplo etéreo limpo. O duplo etéreo, após a nossa morte, ele tem aí alguns dias. Ele vive aí por uns 40 dias ainda, protege, mas ele dissolve, ele volta ao sistema universal. Nosso perispírito, ele é eterno e mutante. À medida em que desenvolvemos, nosso perispírito também se desenvolve. Nosso corpo físico também, material, mas mutante. Morre e nós reconstruímos ele em cada reencarnação. Em cada oportunidade reencarnatória, nós refazemos o nosso corpo físico. Então, nós estamos em constante modificação. Ninguém nasce e fica daquele jeito eternamente. Sempre mudando, sempre se reformando, reconstruindo e reurbanizando tudo aquilo que faz parte da nossa morada. Comum aos parasitas do planeta Terra, os mais jovens. Os jovens, ele está falando dos jovens aqui no planeta Terra, que frequentam lugares onde proliferam criações mentais, emocionais, teor de parasita, ambientes onde se reúnem pessoas perturbadas sem nenhum ideal nobre. Por essa razão, pai e mãe velam pelos seus filhos jovens. Não deixem cair em regiões altamente maléficas de fluido, porque ao adentrarem nessas regiões, onde tem um vínculo totalmente sexual, de drogas, de bebidas, de formas pensamentos maléficas, vão criar nesse ambiente essas parasitas que eu estou dizendo. A pessoa emite as suas ideias, e das suas ideias vão virando vida, vão cristalizando, vão dando um formato e ali vão criando e vivendo dessas energias. Assim como os espíritos inferiores também vivem, se comprazem, quer das energias sexuais, quer das energias de bebida, querem tudo e qualquer, até na briga. Há espíritos inferiorizados que adoram fazer os outros brigarem.
eles não têm o que fazer, então eles criam esses ambientes de briga, discórdia, desunião, fazer a pessoa chorar, fazer a pessoa ficar triste, ficar arrependida, a loucura, as doideiras, porque eles não têm o que fazer. Por essa razão, nós, médios, devemos cuidar e retirar toda essa turba de espíritos brincalhões, zombeteiros, desocupados para as colônias espirituais. Esse é o grande trabalho da melhora da Terra ser um local e morada de espíritos bons. Primeiro, nós temos que tirar os espíritos maus que estão ao nosso redor. Essa é a importância maior que eu vejo dos médiuns familiares proteger seus filhos, seus entes queridos, crianças e assim por diante. O uso das drogas em larga escala. Exemplos de locais em que os parasitas energéticos são criados, mantidos pelos pensamentos e emoções dos encarnados. O homem é mau. Nós estamos vendo hoje na Terra a distribuição de vírus, de bactérias, de tudo, até de injeções, vacina e tudo. Por quê? A maldade humana. Nós precisamos mudar a maldade humana para que as pessoas boas, justas, corretas, dignas, nobres, venham fazer o bem sobre a terra. Nós estamos vendo desde a época do Cristo. Se nós voltarmos na história da humanidade, é só humano fazendo maldade, matando, picando, tudo, ele não tem, só se fala em fazer o bem. Mas nós não vemos esta ação. Nós não vemos falar dos animais, mas nós não vemos os animais serem felizes. Nós falamos de cuidar das crianças, mas não vemos as crianças felizes. Nós falamos dos velhos, mas não vemos os velhos felizes. Nós falamos do casamento e não vemos os casamentos felizes. Nós não vemos a felicidade em lugar nenhum. Por quê? O planeta está um caos de fluidos maléficos, ruins, gerando todos esses parasitas mentais de caos, de maldade, de ódio, de perversidade. E isso só vai mudar a hora que nós, humanos, usarmos a inteligência e a nossa capacidade de destruir, modificar e elaborar novos fluidos bons e benévolos para o planeta Terra. É assim que a Terra vai passar para um mundo de regeneração, a mudança do pensamento de todos aqueles que compõem o planeta Terra. Trabalhar você, médium, com a consolação, regeneração, redenção, lama astral. Por que as nossas bacias nós vamos limpar? Nós vamos retirar as criações mentais, nós vamos desintegrar e dissolver as energias doentias, espíritos vampirescos, espíritos sugadores, parasitas mentais, energias negras, limpar o coronário, limpar o plexo solar, limpar o sistema nervoso central, a coluna, a vértebra. Então, quando nós estudamos, nós aprendemos que tudo isso é um estado invisível e que ele tem que ser solvido, limpo, queimado e desmagnetizado. Então, vamos continuar trabalhando com as criações mentais enfermiças. A irritabilidade, socorrer os espíritos, retirar o fluido irritado, socorrer os espíritos agressivos, dissolver o fluido da agressividade, do tique nervoso, limpar o duplo etéreo, que é a nossa peneirinha de limpeza, que vai segurar, ele tem que manter limpo, queimado, esterilizado, areadinho, bonitinho, para não ficar entupido. Porque todo coador entope, e quando ele entope, ele não faz mais nada. Então, o nosso duplo etéreo tem que estar limpinho, essa tela protetora tem que estar limpinha, organizadinha, bonitinha. Então, nós temos que estudar, aprender
o que seja ciência espírita, ciência da alma. Qual é a ciência do espiritismo? A alma. O espiritismo só é ciência porque ele estuda a alma. Invisível, a sua comunicação, a sua reencarnação. Estuda o perispírito, o duplo etéreo, estuda o que seria a ciência, a comunicação dos mortos. Isso é ciência espírita. Então, nós temos que entender o que é a ciência espírita. Então, nós temos que limpar o coronário das parasitas mentais, limpar o plexo solar, a mudança do nosso humor, sentimento de culpa, inferioridade, perda da vitalidade, da melancolia, da depressão. Então, nós temos que tirar esses fluidos. Médium tem que, com a sua equipe de trabalho, aprender a fazer a autolimpeza psíquica em si mesmo, na sua aura espiritual, porque é invisível. O que ele vai fazer é a fé dele, a fé e o conhecimento. Eu sei que eu preciso passar na minha coluna, então eu vou passar na minha coluna. Eu sei que eu tenho um coronário, eu vou passar no meu centro coronário. Então eu sei que eu tenho o centro de força solar e eu vou limpar meu centro solar. Então, quando o médium tem o conhecimento, ele trabalha o conhecimento e a sua fé. É isso que o médium realiza, a fé e o conhecimento, e a certeza de que vai realizar com êxito. Refazer os corpos físicos e espirituais. Desmagnetizar os fluidos. Desconsagrar. O que é desconsagrar? Toda uma prece, que ela seja uma consagração, ela pode fechar, ela pode neutralizar, ela pode segurar, ela pode ferrar e assim por diante. Então, o que é desconsagrar? Um consagra e a gente desconsagra. Um suja e o outro limpa. É isso daí. Consagrar é tirar a sujeira do outro. Porque se for uma sujeira benévola, como fala, Deus te abençoe, que Deus te... É uma consagração benévola. Mas se for outro tipo de consagração, é melhor você tirar para que não venha te causar danos maiores. Solver é tirar toda essa fuligem, essa sujeira, essa imundícia, esse lixo espiritual. Solve, limpa, retira tudo. Por quê? São partículas mentais de átomos, subátomo, monopartículas, que nós temos que explodir, limpar, tirar a sujeira e colocar luz. Nós temos que exterminar o mal. Isso está lá na doutrina dos espíritos, não sou eu que estou falando, não. Se você for lá e ler a lei de destruição, Deus destrói constantemente. Nós temos primavera, verão, outono, inverno. Nós temos os ciclos de todo o nosso universo. Tudo trabalha, tudo limpa, tudo explode, tudo refaz. Quando uma estrela ela explode, ela solta o fluido, é como uma morte. E aqueles fluidos novamente se aglomeram e vão formar novos mundos. Assim também, a árvore que ela fica velha, ela cai no chão, ela apodrece, ela solve, e ali vai nascer novas sementes, novamente, com aquela restauração dos fluidos. Então, tudo nasce, tudo morre, e tudo se refaz. O queimar será sempre os espíritos elementares que cuidam. Os espíritos elementares cuidam das águas, cuidam das florestas, cuidam das pedras, das orquídeas, das ervas medicinais. Os espíritos elementares cuidam do trigo, do soja, do pé de mamão, do pé de abóbora, de toda a cenoura, da batatinha. Todos têm espírito que cuida da salsinha. Então, quando nós entendermos que tudo está trabalhando, nada está abandonado, tudo tem espíritos trabalhando. Todos eles. Então, respeita a lei da natureza, a lei das águas, dos espíritos que cuidam das águas, das fontes, dos rios e dos mares. Todos eles trabalham.
para manter a terra limpa e organizada para o bem-estar dos humanos. E os humanos deveriam agradecer aos elementares pelo grande trabalho de conjunto, de nós estarmos solidários entre todos os mundos. Então, são essas as monopartículas que nós devemos cuidar. Átomos mentais e átomos físicos. Nosso corpo físico e perispiritual deve ficar assim. Todos vocês, tira toda a sujeira, limpa a areia bem bonitinho, hein? Aquele banho bem tomado de buchas espirituais, até que tira todas as partículas negativas. Você tem que ficar luminoso, equilibrado, vitalizado, radiante, organizado e disciplinado. É isso que você tem que ser. Então, você tira a sujeira e põe coisas boas em você. Encaminhar os espíritos para as colônias familiares. Todos os espíritos precisam ser levados para as colônias, para tratamento. Mas, por que nós o colocamos nas bacias? Porque não podemos mandar para uma colônia espiritual os espíritos sujos. Mandar os espíritos lá cheios de parasita, de ódio, de raiva. Um espírito sugismundo para entrar no hospital espiritual. Não pode, é uma questão de ética, é uma questão de moral. Então, quando você limpa o espírito, higieniza, restaura, tira o fluido de ódio, de raiva, de vingança, lava a roupinha dele, põe uma roupinha bem bonitinha, para levar ele para o hospital. É uma questão de lógica, é inteligência. Como que eu vou pegar um espírito sugismundo e querer tratar ele no hospital espiritual? Vai chegar lá, vai dar problema para os médicos? Vai dar problema para todo mundo? Vai ficar infernando aquele espírito sugismundo lá dentro? Então, você limpa nas nossas bacias, higieniza, restaura. Quando ele ficar bem areadinho, põe uma roupinha bonitinha, vira para o seu protetor e fala, pode levar ele, que ele está apto para ir para a colônia espiritual, para não incomodar ninguém lá. Assim são os brincalhões, sorbeteiros, desocupados e assim por diante. É esse o trabalho da mediunidade. É esse o trabalho do médium. Cada pessoa possui uma assinatura energética compatível com aquilo que pensa e acredita. Por meio desse campo elétrico, os seres humanos se atraem ou se repelem e se influenciam mutuamente, no nível psíquico, emocional e espiritual. Então, aí somos nós. Essa aula é grandiosa, belíssima, precisa ser entendida e compreendida para nós entendermos a doença e o nosso trabalho com responsabilidade de cada médium. Então, a nossa boa noite para todos.